princípio da Quaresma, que vimos a preparar-nos com obras de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para dar início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal da cidade santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, possamos um dia ser parte da sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
a um banquete. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus apóstolos e disse: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padecer. Pois digo-vos que não tornarei a comê-la até que se realize plenamente no reino de Deus. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: Tomai e reparti entre vós, pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Depois tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Entretanto, está comigo à mesa a mão daquele que me vai entregar. O Filho do Homem vai partir, como está determinado, mas ai daquele por quem ele vai ser entregue. Começaram então a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer semelhante coisa. Levantou-se também entre eles uma questão: qual deles se devia considerar o maior? Disse-lhes Jesus: Os reis das nações exercem domínio sobre elas, e os que têm sobre elas autoridade são chamados benfeitores. Vós não deveis proceder desse modo. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que manda seja como quem serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Vós estiveste sempre comigo nas minhas provações, e eu preparo para vós um reino como meu Pai o preparou para mim. Comereis e bebereis à minha mesa no meu reino, e sentar-vos-eis em tronos a julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos agitar na joeira como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Pedro respondeu-lhe: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, até para a prisão e para a morte. Disse-lhe Jesus: Eu te digo, Pedro, não cantará hoje o galo, sem que tu, por 3 vezes, negues conhecer-me. Depois acrescentou: Quando vos enviei sem bolsa, nem alforje, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam que não lhes faltara nada. Disse-lhe Jesus: Mas agora, quem tiver uma bolsa, pegue nela, bem como no alforje. E quem não tiver espada, venda a capa e compre uma. Porque eu vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito: foi contado entre os malfeitores. Na verdade, o que me diz respeito está a chegar ao fim. Eles disseram: Senhor, estão aqui 2 espadas. Mas Jesus respondeu: Basta. Então saiu e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos acompanharam-no. Quando chegou ao local, disse-lhes: Orai para não entrardes em tentação. Depois, afastou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade,
mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo vindo do céu para o confortar. Entretanto, em angústia, orava mais instantemente, e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíram da terra. Depois de ter orado, levantou-se e foi ter com os discípulos, que encontrou a dormir por causa da tristeza. Disse-lhes Jesus: Porque estáis a dormir, levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Ainda ele estava a falar, quando apareceu uma multidão de gente. O chamado Judas, um dos 12, vinha à sua frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Disse-lhe Jesus: Judas, é com um beijo que entregas o Filho do Homem? Ao ouvirem o que ia suceder, os que estavam com Jesus perguntaram: Senhor, vamos feri-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: Basta, deixai-o. E tocando na orelha do homem, curou. Disse então Jesus aos que tinham vindo ao seu encontro, príncipes dos sacerdotes, oficiais do templo e anciãos: Vós saístes com espadas e varapaus, como se viesseis ao encontro de um salteador. Eu estava todos os dias convosco no templo, e não me deitastes as mãos. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Apoderaram-se então de Jesus. Levaram-no e introduziram-no em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-os de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta dela e Pedro foi sentar-se no meio deles. Ao vê-lo sentado ao lume, uma criada, fitando os olhos nele, disse: Este homem também andava com Jesus. Mas Pedro negou. Não, o conheço, mulher. Pouco depois, disse outro ao vê-lo. Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada mais ou menos uma hora, afirmava outra com insistência: Esse homem, com certeza, também andava com Jesus, pois até é Galileu. Pedro respondeu. Homem, não sei o que dizes. Nesse instante, ainda ele falava, um galo cantou. O Senhor voltou-se e fitou os olhos em Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor quando lhe disse: Antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus gozavam dele e maltratavam-no. Cobrindo-lhe o rosto, perguntavam-lhe: Adivinha, profeta, quem te bateu? E dirigiam-lhe muitos outros insultos. Ao romper do dia, reuniu-se o conselho dos anciãos de Deus, os príncipes, os sacerdotes e os escribas. Levaram-no ao seu tribunal e disseram: Diz-nos, se tu és o Messias. Jesus respondeu-lhes: Se eu vos disser, não acreditareis. E se fizer alguma pergunta, não respondereis. Mas o Filho do Homem sentar-se-á doravante, à direita do poder de Deus. Disseram todos. Tu és então o Filho de Deus? Jesus respondeu-lhes. Vós mesmos dizeis que eu sou. Então exclamaram: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Nós próprios o ouvimos da sua boca. Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César, e dizendo ser um Messias rei. Pilatos perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe. Tu o dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão. Não encontro nada de culpável deste homem. Mas eles insistiam.
amotina ao povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes, os sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo. E por troça, mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu-o a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes e os sacerdotes, os chefes e o povo, e disse-lhes: Trouxestes este homem à minha presença, como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes também não, uma vez que me mandou de novo. Como vedes, não pratico nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo, depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhe soltar um preso para a ocasião da festa. E todos se puseram a gritar: Mata esse e solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por um assassino. De novo Pilatos lhe dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos falou-lhes pela terceira vez: Mas que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte. Por isso, vou soltá-lo, depois de o mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado. E os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que fora metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam. Entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para levar atrás de Jesus. Seguiam grande multidão do povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos, porque se tratam assim a madeira verde, e acontecerá a seca. Levavam ainda 2 malfeitores para serem soltados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-o a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para repartir entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados trouxeram dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Entretanto, uns malfeitores tinham sido crucificados e insultavam-o, dizendo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu:
não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O céu do vento, o véu do templo rasgou-se ao meio, e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: Realmente, este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que era pessoa reta e justa e esperava o reino de Deus. Era membro do Sinédrio, mas não tinha concordado com a decisão e o proceder dos outros. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E depois de o ter descido da cruz, envolveu-o num lençol e depositou num sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e começavam a aparecer as luzes do sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com Jesus na Galileia acompanharam José e observaram o sepulcro e a maneira como fora depositado o corpo de Jesus. No regresso, prepararam aromas e perfumes. E no sábado, guardaram descanso, conforme o preceito. Palavra da salvação.